A gente estava conversando aqui, somando a experiência, né, das pessoas convidadas aqui hoje, a gente tem o quê? Quase 150 anos. 150 anos de experiência. Mais ou menos, se somar, passa de um século, ou nada. Muita experiência aqui envolvida na área de manutenção, né? O professor Francisco também, né? Na área de ensino, o professor Leon também, tanto na parte ali de pneumática, né? Que ele também atuou, né? Na vida inteira dele, né? E é muito bom, né? E eu com meus 30 e pouquinho anos de carreira aqui, né? Voltado para suprimentos, né? Na área de indústria, né? Então também ele tenta colaborar ao máximo, né? Para que o pessoal da indústria sempre tenha uma máquina operando, né? Esse é que é o objetivo. Ter uma planta atualizada e a máquina sempre operando para que aumente os níveis de produção, né? E dá mais lucratividade para as indústrias. Muito bem, professor Francisco, a gente tinha comentado que o seu filho, né, tem uma empresa de engenharia voltada para quais tipos de serviços que ele é voltado? Bom, o nome da empresa dele é OnTech. OnTech. Eles são uns provedores de internet, né? Essa empresa que faz a parte de internet, então tanto residencial quanto industrial, inclusive para algumas prefeituras, escolas. Certo. Então é um provedor, começaram pequeno e hoje já está, o caminho dele está bem avançado já. Sim. Então o nome dele é Maurício Nardi, ele é doutor em engenharia elétrica e automação. Seguiu a carreira do pai, mas não porque eu quis, como falou ali, ó. É a dedicação, Vocação, né? a vocação. Sim. Porque quando nós falamos, isso é uma coisa muito importante, só pegar uma pequena brecha aqui, quando nós falamos em tecnologia, a pessoa não necessariamente tem que ser um inteligente, mas ele tem que ser uma pessoa que gosta daquilo. Determinado. Porque a área da tecnologia é uma área que você nunca vai deter o conhecimento total dela. Eu estou já há 45 anos na área, não sou o que entende de tudo. Assim como o Leon também, porque a tecnologia ela avança muito rápido. Dia a dia. Muito rápido. Então o profissional que é da área, o que pretende adentrar nessa área, tem que ser uma pessoa que goste e que tenha constantemente lendo artigos e vendo novidades, porque se ele não tiver se atualizar diariamente, atualização, em pouco tempo ele fica desatualizado. Fica obsoleto. Então, por exemplo, o meu caso, o que eu vi em engenharia, que eu fiz as 3 engenharias, né? Engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia telecom, se eu for usar o que eu aprendi na engenharia na minha época, hoje eu estaria simplesmente analfabeto. Teria aqueles conceitos básicos, mas em termos de tecnologia estaria totalmente desatualizado. Então você tem que estar constantemente se atualizando, fazendo curso, para você estar na vanguarda das tecnologias que estão entrando. O mercado está entrando. Por exemplo, eu tenho algumas parcerias com o pessoal da China, então eles me mandam algumas placas eletrônicas que nem entrou no Brasil. Legal. Para mim fazer uma análise e dar um parecer para eles, não que vai ensinar eles. Quem sou eu para ensinar os pesquisadores da China? Mas para dar um parecer em termos a nível de Brasil, como que essas placas ou onde é que elas poderiam ser atualizadas. São placas da área industrial, assim? Área industrial de eletrônica. Sim. Mais a parte eletrônica de potência, sistemas de potência. Certo. E eles me mandam algumas dessas placas de brinde. Quer dizer, brinde entre aspas, né? Sim. Então, mas querem um retorno aí. Retorno de volta. Sim. Isso. Inclusive, até em alguns casos, eles mencionam, porque, por exemplo, a China, eles têm uma enorme dificuldade no pós-venda. Eu não diria dificuldade, mas eles não atendem muito adequadamente. Então, algumas placas, inclusive, que vêm para mim, elas simplesmente vêm a placa com um folheto escrito em chinês. Esse ainda não seria o problema, que tem como traduzir. Você traduz o chinês, que tem o software que traduz,
aqueles folhetos são de propaganda, mas não é um folheto técnico. Não tem nada técnico. Aí você pega uma placa que tem 30, 40 entradas, por exemplo, de tensões digitais de 5 volts, e tem saídas de 380 volts. Você não sabe aonde que entra ou onde que sai. Se ligar errado, com certeza você vai queimar tudo. E se alguma empresa tem alguma dificuldade, entra em contato com eles, a maioria dos atendimentos deles são via robô. Eu tive algumas dificuldades com eles, inclusive eu comprei um drone juntamente com eles, e esse drone estava com alguns problemas. Sim. Mas o problema é nas configurações. Aí eu entrei em contato com eles via e-mail, bati foto do drone, a parte da informações ali, então o drone informava que tinha 7 satélites na comunicação, que é o suficiente. Sim. Passei a informação e eles retornaram. Quantos satélites está? Mas eu já falei para vocês, tem 7 e bati a foto ali e mandei. Aí passou um dia retornar, mas quantos? Quer dizer, a mesma pergunta. Eu respondi e ele fazia a mesma pergunta. Então, na realidade, é um robô, você está conversando com o robô. Sim. Então, essa é a enorme dificuldade nesses equipamentos, quando se compra direto da China. Então, aí que entra uma partezinha, pequena partezinha da minha ajuda. A empresa liga, eu preciso de uma placa assim, assim, assado. Essa placa dá, no preço, são placa de 10, 15, 20 mil reais. Digo, essa placa aí para o que você quer não dá. Por isso e aquilo. Você faz análise daquilo que a indústria precisa. Porque a indústria entra em contato com eles e a resposta deles fica no ar. Aí tem que intermediar. Isso. Então eles demandam essas placas de brinde, entre aspas, desde que façam algum comentário a nível de Brasil aqui. Sim. Então essa é uma dificuldade deles. Mas voltando ao caso aí, então, o meu filho tem uma empresa aí, um Tech. Na área de telecomunicações. Telecomunicações. Que é uma formação sua também, né? Também. Eles são provedores de internet. Certo. Então, eu não atuo na empresa deles, não tenho nada oficial com a empresa dele, mas eu entro dando uma modesta contribuição, desenvolvendo ou participando dos que desenvolvem esse sistema, uma parceria com a Universidade Federal, que é lá no Centro Politécnico. Então lá está desenvolvendo umas tecnologias, não especificamente a empresa dele, mas para os fornecedores da empresa dele. Certo. Então eles ajudam financeiramente. O último projeto que a gente está trabalhando lá é no sentido de evitar esses problemas de roubo de cabos e de fibra óptica, que isso no Brasil hoje virou uma pandemia. Sim, hoje em dia, é milhões. toda semana tem reportagem sobre isso. A Vivo, a Oi, eles têm prejuízo mais de 50 milhões por mês disso, só de material. Parece praga, né? Arruma arrebenta outro. Então isso daí, por exemplo, nos países do primeiro mundo, China, Estados Unidos, Europa, esse problema eles não têm. Então eles não têm tecnologia porque eles não têm. Isso é um problema característico do Brasil. Porque hoje tudo é usado em cima da fibra óptica, né, praticamente. Sim. Né? E a fibra óptica ela fica exposta de fácil acesso e o pessoal, os vândalos, infelizmente... porque a fibra óptica, pequenos, 5 metros, 10 metros, não tem valor comercial. Mas muitas vezes as pessoas arrombam as caixas de passagem achando que é cobre. O cobre hoje, no mercado negro, vamos dizer assim, está em torno de quase R$50 o quilo. Sim. Então eles avançam nessa parte aí. Então está desenvolvendo esses projetos no sentido de detectar. Sim. Se alguém abrir uma caixa, aproximar da caixa, o sistema detecta, daí via comunicação LoRa passa para a central, por GPS, qual é a posição que houve, o momento e a posição exata de identificar. Então, evita a situação que acontece hoje, rompe uma caixa, o provedor vai saber quando alguém ligar para eles, estou sem internet. Aí eles têm que pegar tem que descobrir aonde a moto e sair rodando aí para ver mais ou menos a região onde que está. Então o foco hoje está em você atender, saber que aconteceu o problema com uma antecedência, não em você inibir que o problema aconteça ou que você substitua a tecnologia para que não tenha facilidade de vandalismo.
Acho que Na realidade, se alguém aproximar ou movimentar essas caixas, que elas estão em cima, o sistema detecta isso. Certo. Detecta e manda informação, não internet, via LoRa. Uma comunicação em LoRa lá para a central, daí tem o programa que identifica o GPS qual é a caixa que está sendo aberta nesse instante. Aí o pessoal atua. O pessoal da própria operadora. Da própria operadora. Às vezes atua no sentido de consertar o defeito, não de... Não, às vezes até vezes impedir porque o segundo passo disso, que já é uma coisa bem mais avançada, é colocar os drones. Os drones ficam em prontidão, em determinadas regiões. Quando alguém romper a caixa, automaticamente o drone parte e vai lá no local. Sim. Fotografa quem está ali. Não necessariamente precisa se aproximar, pode ser 50 metros, dá um zoom. Sim. Inclusive detecta no escuro. Se a pessoa entrar no escuro, ele localiza e acompanha a pessoa e vai passando informação para os seguranças quem ele nem chegou a romper a fibra. Só no fato dele estar lá, o sistema já capta ele. E fotografa, é o fulano, para isso, aí vai para os órgãos aí, policial aí, para identificar. É uma prova de que realmente foi essa pessoa.